Bem-vindo, Vitor! Tudo bom? E aí, pessoal, Tudo tudo bem? Então, vocês vão saber por que da minha alegria de estar recebendo o Vitor aqui. Então, esse assunto ele chegou para mim muito em função do que eu venho recebendo na clínica e eu fiquei muito impressionada, assim, né? E eu conversando com o Vitor também estava vendo isso chegando na clínica dele. Então, eu fiz um vídeo lá no YouTube e convidei o Vitor para vir falar um pouquinho para a gente abrir esse diálogo entre a psicologia e a psiquiatria, que eu acho que enriquecer muito. Né? Então, o Vitor tem muito a dar para a gente, porque o Vitor não é só um psiquiatra, né? O Vitor ele é um psiquiatra extremamente humano, ele tem um quê de psicólogo, assim, então ele atende a gente com uma humanidade impressionante. Por que eu digo que ele atende a gente? Porque o Vitor me salvou num momento muito difícil da minha vida. Né? Há uns 2 anos atrás, eu iniciei um tratamento com ele, numa depressão pesada que eu tive, e eu digo que ele é culpado de eu estar aqui, porque se eu não tivesse me cuidado desse jeito, eu acho que eu não ia ter essa cara de pau de estar aqui agora. Então, o culpado é ele. Então, por isso é que ele tá estreando aqui comigo, eu estou nervosa, porque eu nunca fiz esse convite, nunca fiz isso, enfim. Então, vocês me perdoem se eu fizer alguma bobagem. Mas eu não vou ficar falando aqui muito, não, porque o Vitor tem muito a dizer para gente. Então, doutor Vitor Levental, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Você é muito querido e eu tenho muita gratidão por você, tá bom? Então, chega aí, Vitor. E vocês podem mandar perguntas, tá? Vamos deixar só ele falar um pouco, né, gente? Depois a gente começa com as perguntas. Se deixar, eu Oi, também falo muito. Pessoal, depois me respondam se estão me ouvindo bem, a conexão, enfim. Fiquem à vontade aí para dar esse feedback, tá bom? Tem um delayzinho. Eu fico lisonjeado por esse carinho, Adriana. É muito bom te ver assim, fazendo esse sucesso, esse crescimento. A melhor coisa da nossa profissão é fazer o que a gente gosta. Fazer o bem faz bem, né? E quando a gente vê é, ajudar as pessoas, fazer as pessoas ficarem bem, é muito bom, é muito gratificante. Eu espero poder corresponder esse carinho todo, poder ajudar as pessoas nessa live, que a gente possa estar passando conhecimento. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer as perguntinhas. O assunto, não sei se a gente vai ter tempo de passar tanta informação, que o assunto é muito interessante, né? Eu já vi o canal da Adriana, que é muito legal. Tomara que a gente consiga passar todo esse conhecimento e vocês possam gostar, né? E se a gente não souber responder alguma pergunta, a gente vai se informar, a gente vai estudar. Podem perguntar no privado, a gente tem toda humildade para estar sempre aprendendo cada vez mais. Isso que é o legal, isso que é o legal de tudo, da psiquiatria, da psicologia, da gente estar nessa ajudando, né, passando informação. É a parte boa da rede social, né, a parte positiva, né? Mas se deixar também eu falo muito, né? Eu vou tentar estar falando um pouquinho, passando para Adriana, passando a bola para Adriana, né? Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? Eu tenho uma clínica aqui no Flamengo. Hoje em dia, com esse novo normal, a gente atende presencialmente, atende por telemedicina. seu Eu acho irmão, muito. acho que é seu irmão, Eduardo, aqui dizendo que tem muito orgulho de você, viu? Não, eu tenho muito orgulho da minha família, que é graças a ele que a gente tem essa educação, a gente está hoje. Tenho muito orgulho dos meus amigos, tenho muito orgulho dos meus pacientes, e eu vou tentar não me estender muito, porque é muito para falar, né? E parabéns novamente, Adriana. Vamos tentar estar trocando aí. É muito bom Vamos te lá. ver, vencendo essa timidez aí, inclusive, mas você é uma excelente professora. Eu só vejo o carinho aí dos seus alunos, que são vários. Muito bacana, parabéns. Eles são generosos. É. Então, Vamos. pessoal, o bate-papo de hoje, né, é sobre o excesso de pornografia, né? Eu cheguei a trocar rapidamente com a Adriana, que é um assunto muito interessante. A gente tem recebido nos consultórios muitos transtornos relacionados ao tema e tem chamado muito a nossa preocupação que muitos pacientes têm se queixado de ejaculação precoce, de impotência, paciente jovem de 17 anos e muitas vezes está relacionado a esse excesso de pornografia. A gente está tentando passar isso para vocês agora, que isso é um problema muito sério. Para começar o assunto, eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre a história da pornografia, né? A história da pornografia, ela vem desde a época
da própria... Na Bíblia já era relatado sobre alguns trechos da Bíblia sobre a pornografia, né? Só que isso cresceu mais na época do Marquês de Sade, em 1750. A pornografia foi sendo relatada em outros momentos, né? Muitos daqui, eu não sei a idade de vocês, né? Alguns que nasceram na década de 70, 80, 90, foram da época do VHS, que as pessoas iam para a locadora e com aquele constrangimento iam alugar um filme. E tinha nessa época, na década de 70, 80, 90, tinha um certo constrangimento quando eu ia alugar um filme pornô, né? Você tinha vergonha e até aí ainda era muito difícil você adquirir a pornografia, né? Desde então surgiu a internet, que não era banda larga, era a internet discada em 1990 e depois, em 2000, surgiu a internet banda larga. E aí foi um grande problema, na minha humilde concepção, porque aí muitos começaram a perder o nervoso, a perder a vergonha. O pornô deu um grande boom, né? As pessoas começaram a acessar muito a pornografia. E depois com o smartphone, então, o acesso ficou, crianças a partir de 10 anos começaram a ter um acesso muito grande à pornografia. E aí a gente começa a ver que a pornografia deixou de ser um fetiche para o relacionamento, começou a ser um grande problema. Porque a pornografia, o grande problema da pornografia é o excesso, é o vício, é quando se torna um transtorno, é quando no termo da doença, né, quando começa a prejudicar a qualidade de vida, é quando a gente está no nosso trabalho e começa a pensar só na pornografia, é quando a gente começa a ter só problema, só começa a ter prazer com a pornografia e nada mais além disso, né? Esse excesso de pornografia, porque ela mexe com uma área do cérebro. Pessoal, se eu estiver falhando a voz, se eu estiver falando muito rápido, porque aqui eu não consigo às vezes ter esse feedback, vocês me avisem, tá bom? Enfim, a pornografia ela mexe com um sistema no cérebro, que é um sistema de recompensas, que está relacionado com o neurotransmissor chamado dopamina. E é um sistema que é relacionado com qualquer outra droga, né? A dependência da pornografia, ela é igual à dependência de cocaína, é igual à dependência de álcool, é igual à dependência... É uma série de outros transtornos que a gente tem que tratar de forma igualmente grave, a dependência de droga, porque vai mexer com prazer, que é a dopamina, né? E o problema da dopamina é que a gente vai precisar de cada vez mais. Ela vai estimular o nosso sistema de recompensa, que cada vez a gente vai ter que estimular mais. E isso é muito perigoso, tá? Depois a gente pode voltar lá com mais calma nesse tópico, que isso é um assunto muito sério, ok? E por isso a pornografia ela cresceu tanto, né? Porque as pessoas elas usavam isso como recompensa, chegavam estressadas do trabalho, elas usavam como fuga, né? Você chega cansado do trabalho, e acabava acessando o pornô porque isso te dá prazer e com isso você tem uma série de consequências da pornografia que eu vou listar daqui a pouco. E a Adriana, com certeza, ela tem muito para acrescentar da parte da psicologia, das consequências da pornografia, direta e indireta, né? Você tem perda de tempo, você vai diminuir sua produtividade, a gente vai chegar lá, né? Mas o que eu quero falar do ponto de vista psiquiátrico, né? Qual é o tipo de paciente que ele está mais vulnerável a ter essa droga, né? Esse acesso à pornografia, né? Que ele vai buscar essa pornografia, essa dopamina. O paciente, esse dependente da pornografia, que fica doente, são pacientes que têm uma personalidade imatura, são pacientes que têm uma personalidade obsessiva, compulsiva, né? São pacientes com essa tendência de personalidade. São mais esses dois tipos de paciente. Tem um tipo que é mais imaturo, que é o paciente que quer aquele prazer o tempo todo, sem responsabilidade, e tem o tipo de personalidade obsessivo-compulsivo, que às vezes vai precisar ser medicado. Um vai usar mais de terapia, o outro vai precisar mais de medicação. E tem o terceiro tipo de paciente, que aí já é um pouquinho mais grave, que é um paciente mais sádico, que às vezes é o paciente que às vezes vai ser o pedófilo, que é um paciente que ele tem uma tendência a se viciar, né? E às vezes até a medicação não vai resolver. Um paciente com a tendência à dependência pelo pornô,
mas são pacientes mais graves, que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Que são casos de polícia que às vezes você nem com terapia, nem com medicação você vai resolver, que é o paciente pedófilo, que é o dependente da pornografia. Gente, eu estou aqui falando bastante para a gente introduzir o assunto, é muita informação. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, que isso que é o mais bacana, tá? Eu tô Já tem querendo uma sempre... aqui. Vamos lá. Já tem pergunta. Ó, Podemos. a Ediane perguntou se só com jovens ou com a meia-idade também, a questão do excesso, desse excesso da pornografia. Hoje em dia, esse é o grande problema, né? Todo mundo tem acesso à pornografia, né? Todo mundo tem acesso a esse problema. Isso acontece com todas as idades. O que particularmente me chamou a atenção no meu consultório foi os jovens. O paciente chegar assim, doutor Vitor, eu tenho 17 anos, heterossexual, eu em casa tenho acesso ao pornô, mas chega na frente de uma mulher real e minha libido vai embora, né? Isso me chamou muito mais de atenção, porque a parte de neuroplasticidade do jovem é muito grande, ele tem acesso muito grande à dopamina, essa parte jovem, quando ele é jovem, e quando ele vê um sexo real, uma relação sexual real, onde ele vai ter desafios, adversidades, ele vai ter uma série de frustrações, ele vai ter que lidar com um ser humano de verdade, ele vai ter uma crise de ansiedade, né? Só para não me estender muito, que isso também acho que a Adriana vai querer pincelar essa parte, né? Consequências da pornografia na minha concepção, né? Diretas e indiretas, né? Tomem nota aí, pessoal. Vamos lá, vou falar algumas, hein? Perda de energia, né? A gente vai produtividade. Às vezes a gente dorme mal, a gente fica sem perceber horas no computador. A pessoa que tem acesso à pornografia, né? Prejuízo no sono. Você vai ter um isolamento social, isolamento conjugal também, mas ainda vou chegar lá. Isolamento social. E o isolamento social é muito grave, que a pessoa se isola, ela vai aumentar a insegurança. Aumentando a insegurança, ela vai aumentar a ansiedade, aí ela vai começar a ter problemas de ejaculação precoce, ou impotência sexual, né? A pessoa vai ter um distanciamento da pessoa do sexo real, né? Ela vai começar ela vai estar muito mais presente no sexo virtual do que no sexo real, né? E um problema da pornografia, gente, é que hoje em dia essa indústria do pornô, ela desconfigura o sexo real. Ela é um sexo que não existe, né? É um sexo que é uma relação sexual montada, que as pessoas passam a acreditar nisso. A mulher começa a passar a querer usar filtro, ela começa a querer ser uma mulher que ela não é. Ela começa a querer fazer aquela relação sexual perfeita, né, dos filmes de pornô. E muitos casais passam a ter problema. Muitas pessoas começam a se masturbar excessivamente. E o que acontece, um termo chulo, mas que você acaba gastando a sua libido, né? Você gasta a sua libido e você vai ter menos energia para a relação sexual real, no caso, né? Isso aí acho que até a Adriana deve ter muito mais. Eu falo para a Adriana carinhosamente que eu não sou psicólogo, não tenho formação em psicanálise, eu sou um psiquiatra, eu trato transtorno de ansiedade, eu sou médico, só que eu tento ajudar, eu gosto de conversar com o paciente, né? A Adriana tem muito mais formação como psicóloga, né? Eu converso, eu tento aprender, mas essa formação de psicologia, a Adriana vai acrescentar muito mais para todos vocês, né? Eu estou falando da parte psiquiátrica, que essa troca, o paciente ele gosta muito quando ele é abraçado pelo psicólogo e pelo psiquiatra, que acho que todos ganham, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ó, tem uma perguntinha aparecendo aqui, ó. Tem aqui várias. Porque a Shirley falou, por que existem pessoas que não conseguem o controle por medicamento e terapia? Exatamente. Existem várias respostas, tá? Eu acho importante a gente ressaltar que a gente vai tentar ajudar muita gente aqui, mas cada caso é um caso, tá? Muitas coisas eu vou tentar responder, mas tem coisas que
que às vezes é no consultório, né? Eu não vou conseguir te dizer uma resposta específica que às vezes é um caso de um paciente que a gente tem que resolver no consultório. Mas só um exemplo dessa pergunta que você fez, Shirley, existe um paciente que tem transtorno de personalidade que ele não responde bem a medicações e o tratamento dele é psicoterápico exclusivamente. Mas tem pacientes que têm uma angústia muito grande, ideação suicida, ou tem algum problema de qualquer que seja, estou fugindo. Muitas vezes a gente acha que a medicação é a solução dos problemas, né? E às vezes o tratamento é psicoterapia. E se ele não quiser ficar bom, ele não vai conseguir, né? Muitas vezes ele tem que se esforçar e às vezes ele não vai responder a terapia se não partir dele, né? Acho que a Adriana pode também complementar. Tem paciente que responde a terapia, ele tem que ter empatia com o profissional, tem paciente que não vai responder, tem paciente que responde a determinado medicamento, tem paciente que não vai responder a determinado medicamento. E a psiquiatria está avaliando, está avançando, né? Existem hoje exames farmacogenéticos, né? Existem testes farmacogenéticos que eu posso passar um estalopram para o paciente, uma medicação, que você pode responder um estalopram e o outro paciente pode não responder o estalopram, né? Porque existem pacientes que são metabolizadores rápidos e pacientes que são metabolizadores lentos. Cada um tem a sua resposta à medicação, né? E como eu disse, a medicação não é milagrosa, né? Cada caso é um caso. É muita coisa para a gente tentar tá explorando. Tá bom, pessoal? E se eu não respondi a perguntinha, manda de novo que a gente tenta responder. Tá, tem aqui. Mas e o caso. E os casos das pessoas que não têm parceiros? Como Quer assim? dizer, utilizam a pornografia, acho que é isso os casos que não têm parceiros acabam utilizando e entra no vício, enfim, em função de não ter o parceiro, acaba utilizando a pornografia como um veículo, né, de busca de prazer, enfim, e acaba se viciando, né? Isso aí é o risco que se corre, né? Acho que é muito por aí. Enfim, acho que tem medo das pessoas, né? Acho que as pessoas acabam tendo medo também de se relacionar nos dias atuais, e acho que isso é um caminho também, né? Então, às vezes, o medo de estar com o outro, o medo o próprio isolamento, né? Hoje, acho que em tempos de pandemia, o próprio isolamento talvez tenha levado muita gente a essa prática e de repente, o vício, né? Se tornou um vício. Não sei se respondeu, não sei se você concorda, Vitor. Não sei o que você acha disso. Eu acho que você está certíssimo, Adriana. Eu acho que é por aí. Hoje em dia tem tanta resposta para isso, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas não estarem em relacionamentos, né? Porque se relacionar é muito difícil, né? Você vê nesse momento que a gente está numa pandemia, o número de incidências via violência doméstica que aumentou, né? O relacionamento é uma coisa que não é fácil, né? Grande parte das pessoas não estão em relacionamento, né? Aí a pessoa ela vai estar com mil problemas. E se você hoje em dia muitas pessoas não conseguem lidar com frustrações. E aí você busca soluções fáceis, a fuga da tristeza, e aí você vai achar um prazer. Pode ser a comida, pode ser o pornô, você vai enganar o seu cérebro. Como você pode buscar ajuda? Com a terapia. A terapia é a primeira, na minha humilde concepção, é a primeira forma de você buscar ajuda. É o autoconhecimento. Às vezes a medicação vai ser útil? Claro, a medicação ajuda. A terapia, gente, sempre é o primeiro passo. Tem pessoas que vão responder à terapia? Claro que vão. Tem pessoas que não vão? Tem gente que fala, doutor, eu não me comunico, não gosto de falar. Existe terapia em grupo, existe terapia individual, que você não vai falar, mas você vai ouvir relato de pessoas que têm a mesma realidade que a sua, né? Você tem que ter o autoconhecimento para que você entenda que as dificuldades não é só sua. Muitas pessoas passam por dificuldades, tanto estando no relacionamento ou não estando no relacionamento, e aí você vai ter que entender que pode estar tendo um prejuízo. Peraí, eu estou vendo pornografia, tem problema você assistir um filme pornô? Não tem problema. Né? Agora, se você está se envolvendo num problema, que você está deixando de se encontrar com pessoas, você está começando a trocar, você está começando a só pensar nisso,
está começando a ter um prejuízo de comportamento, um prejuízo social, isso está virando um Até vício. profissional. Exatamente, profissional por tudo. E aí está virando um transtorno. E aí são pessoas que muitas vezes elas têm já uma dificuldade de lidar com frustração. O primeiro passo é a terapia, é você se conhecer e você entender que isso é muito mais perigoso do que a gente imagina. A gente não dava bola porque muita gente não tinha acesso a essa informação. E hoje em dia isso é muito comum, porque a gente trabalha, a gente vive num mundo cheio de dopamina, a rede social, o celular, ele nos enche de informação. Né? A gente busca o prazer como para amenizar o nosso sofrimento. Né? E hoje em dia a gente vive com grupos de celulares de amigos, de pessoas com figurinhas, com imagens prazerosas, que é um acesso muito fácil. Isso é bom, nada contra. Mas a gente tem que estar com esse autoconhecimento de que, peraí, será que eu estou exagerando? Será que eu vou tentar buscar mais minha parceira? Porque é muito fácil achar que a libido está baixo e querer aumentar a testosterona, a gente quer resolver as coisas, só que às vezes não é por aí. A gente tem que tentar ver outras maneiras de resolver os problemas, né? Eu acho que essa medida de que está no excesso é o grande desafio. Porque eu estou vendo, o Renan colocou aqui, né? Ele falou, poxa, meu pai me levava, né? Me apresentou o filme pornô lá pelos 6, 7 anos. Porque eu tinha que começar a ter contato com mulher, olhar essa questão, né? Para aprender, enfim, ter o caso sexual, enfim, com a mulher e tal. Então, isso está dentro do lugar comum, assim como a gente via com a bebida também, né? Socialmente, isso não era nenhum absurdo. Não é, né, nenhum absurdo. Então, a gente tem esse limite de que está no excesso, que é o grande... Porque passa desapercebido, né? Você não acha que está no excesso. Não, eu dou conta. Não, na hora que eu quiser, eu paro. É uma fala muito do dependente, né? Então, e quando a gente fala da clínica da psicológica, o que a gente observa muito? A mulher, quando tem a dependência, ela chega. Mas o homem é mais difícil. Porque o homem expor a sua sexualidade é muito mais complicado. Então, talvez ele chegue mais rápido para você do que na nossa clínica. Na nossa, ele chega através da terapia de casal, que a mulher puxa, né? Mas sozinho é um pouco mais complexo. Chega, mas é mais complexo. Não sei se isso faz sentido para você aí nos teus estudos. Não, faz. Eu assisti uma live muito interessante ontem, que ainda é um tabu. A psiquiatria ela não para de crescer, a psicologia também. Mas às vezes precisa o coronavírus, o Covid, aparecer para as pessoas cuidarem da saúde mental, para as pessoas procurarem um psicólogo, procurarem um psiquiatra. Eu assisti uma live sobre ejaculação precoce ontem, só que as pessoas não vão, infelizmente, ao psiquiatra. Elas vão ao ginecologista, elas vão ao urologista. Quando tratar qualquer questão sexual, né, ainda é um tabu. Mas isso tá evoluindo bastante. Né? O que você falou sobre a dose, eu falo que tudo na vida é dose. Né? Em relação a tudo. Tudo com equilíbrio. Sobre a medicação, doutor, eu não quero tomar medicação tarja preta. Tudo se você tiver um equilíbrio, né? Tem muito estigma, não quero tomar fluoxetina. Eu vou preferir ficar uma semana sem dormir, mas não vou tomar remédio. Vou brigar com meu marido, vou ter irritabilidade, mas não quero tomar remédio. Eu acho que se você tiver um equilíbrio, tudo é bem feito, você vai ter qualidade de vida. Se tudo for bem suplementado, tudo é o equilíbrio, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente está aqui com a Ediane, ela é nutricionista, e ela diz que escuta no consultório dela sobre disfunção. Aparece os casos também lá, ela escuta muito. Isso é muito comum. Tem muito paciente do sexo masculino, né? A primeira coisa que a gente pergunta, o paciente está dormindo bem, e a gente pergunta se o paciente como está a libido, né? Porque eles sempre se queixam da libido, né? A gente até dosa a testosterona, mas às vezes a testosterona está boa e a libido pode estar prejudicada justamente por causa disso, que é muita pornografia, e é isso que começou a me chamar a atenção, né? No primeiro momento, todos nós, a gente não dava importância para isso, né, esse excesso de pornografia. Mas a gente vai começando a estudar, vai começando a aprender, e a gente vai vendo que, assim, nada contra você ter um acesso, mas você, quando perceber que isso está exagerado, a gente tem que ficar atento, né? Até para os casais, né? Eu acho que para o casal, você saber quando às vezes é bom você deixar o celular de lado, você tentar nutrir o relacionamento real,
Você vê, isso é muito interessante. Tem muitos artigos sobre isso que eu tenho lido. E eu acho que tudo na dose certa. A gente não está aqui para punir a pornografia, né? A gente está aqui para entender que tudo na dose certa, saber quando é transtorno, quando é um transtorno, isso prejudica e muito, muito mais do que a gente imagina. Você perde tempo, você perde sono, você prejudica muito a vida da pessoa. O paciente, ele deixa de ter libido ele não consegue lidar com a mulher de carne e osso. Ele, lá, na pessoa lá da internet, ele tem tudo sob controle. Quando ele encontra a mulher de verdade, ele perde o controle. Ele não sabe lidar com adversidades. E ele vai ter uma ejaculação precoce, porque o coração vai acelerar, ele vai ter uma crise de ansiedade, né? Ou ele vai ter uma ejaculação precoce, ou ele vai ter uma impotência, porque ele não sabe lidar com frustrações, ele para de se relacionar. E isso os artigos mostram, que o que é crescente os jovens com diminuição da energia sexual, né? Porque todos estão envoltos no mundo pornô. Né? Isso é Você sabe muito que isso é interessante. tão. Eu adoro série policial. E Uhum. nas séries policiais, naquele CSI, Uhum. eles já fizeram um episódio do adolescente, que ele mata a atriz pornô para Uhum. poder ver se consegue voltar a ter relação sexual com a namorada, porque ele fica É, viciado numa determinada atriz pornô. Quer dizer, se isso já está chegando nas séries, é, né, é porque realmente é, isso já é. está no, Tá, tem né, já alguma é coisa algo que aí. É. realmente já para ser difundido, né? A pessoa, A mas gente pessoal, vai lá. não matem as Não, atrizes, né? pelo Por amor de favor. Deus, Tô não é a brincando. saída, não é a saída, por favor. Tô brincando. Vamos lá, gente, mais perguntas. O Felipe tinha mandado uma pergunta que eu não consegui pegar. Eu só peguei uma parte, Felipe. Se você quiser mandar de novo, eu só peguei a parte em que você fazia uma relação pornografia e erotismo. Era mais alguma coisa além disso? Se for, me manda de novo a pergunta, por favor, tá? Porque eu fui lenta, fui bem lenta. Mas vamos lá, Vitor. Você queria Sim. fazer mais alguma consideração? Você Não, tem mais? então, o que eu acho importante a gente reiterar isso, né? As pessoas, na parte da psiquiatria, o que observa isso são as pessoas que eu observo com tendência, são pessoas com comportamento, com uma personalidade mais frágil, que usam como fuga, são pessoas que a gente não sabe se vão ficar deprimidas no final, se já estão deprimidas e usam a pornografia como fuga, quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Se já estão tristes, já estão separadas. E para não sofrer, buscam a pornografia ou com a pornografia se isolam das pessoas, se isolam dos amigos e vão ficando com crise de ansiedade, com depressão, com uma série de transtornos que não param de subir, né? São pessoas, obviamente, que usam isso em excesso, como a gente falou, que estão no trabalho e estão pensando, não começam a ter prazer com outra coisa e com isso. Como eu disse, esses dependentes por pornô são pessoas com personalidade mais imatura, que buscam um prazer de qualquer forma, buscam essa dopamina e cada vez vão querer novas formas de fetiche. Ou são personalidades mais obsessivas, compulsivas, ou aquela personalidade mais grave que é o pedófilo, por exemplo, né? Isso a gente vai tratar de diversas formas no consultório, né? Entendo que não é uma coisa também que todos os pacientes meus são assim. Estou falando alguns que já encontrei pacientes com diminuição da libido e isso me chamou muita atenção e eu achei legal a gente bater esse papo, né? Porque a gente tem que ficar super atento para aprender junto uma coisa que é muito nova. Eu li uma vez, eu assisti um vídeo que não tem artigos científicos sobre isso, porque a gente não tem um grupo controle, né? A gente não consegue ter um grupo controle sobre as pessoas que têm acesso ao pornô e as pessoas que não têm acesso. Porque todo jovem com 10 anos tem acesso ao pornô. Ninguém queria não ter acesso ao pornô, né? E aí, por dificuldade de ter um grupo controle, você não conseguia fazer um artigo científico. E hoje em dia que as pessoas estão começando a aprender sobre isso, já tem pessoas que estão querendo fazer parte desse grupo controle, querendo não ter acesso ao pornô. Né? Já estão querendo, entendendo quem são essas pessoas. As pessoas começaram a ter impotência sexual, as pessoas começaram a entender que isso não faz bem, começando a buscar uma vida mais real. Né?
Basicamente isso. Vitor, a pessoa não sabe mexer nas coisas. Agora eu estou aqui mexendo, tem um monte de coisa aqui que eu não vi. Peraí, deixa eu... Eu tô A falando, né? Eu pessoa não é tô vendo muito aqui as perguntas. desavisada, gente. Me Ah, perdoem, mas é assim, a caramba, gente que coisa aprende. horrorosa. Uma Que vez tristeza. Peraí, gente. eu fiz uma Ah, live, ninguém merece, eu fiz uma não. live há E, muito tempo, que aí o rapaz, gente, a gente, tem um a monte de gente coisa. Deixa eu ver aqui. Ó. Cléo tá na área também. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem a pergunta do Carlos. Peraí. Gente, eu vou chegar lá, tá? Me dá só tá. um tempinho que a pessoa é difícil. Aqui, ó. Ela não chega, ela se enrola. Bom, vou Não, aqui. Ana Tereza, você não acha que toda essa dificuldade é porque ele está com dificuldade na intimidade? Tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que tem, tem? então, A Adriana, fuga para a pornografia é falta de intimidade na relação conjugal? tem muita coisa, Adriana, que talvez a gente vai aprender junto, né? Você às vezes tem experiência também, eu tenho um pouco de experiência. A sua parte no seu consultório, o que você tem sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia tem muito medo, né? Eu vejo muitos homens com muito medo, com muita insegurança, né? Cada vez mais que você vê aquela pornografia idealizada, aquelas mulheres perfeitas, aqueles homens com as mulheres perfeitas, com aquela relação sexual que dura 3 horas, com tudo maravilhoso, muitas pessoas ficam inibidas, ficam tímidas, muitas pessoas têm medo, têm insegurança. Hoje em dia, até com o crescimento da mulher, o homem ele se sente até mais inseguro, né? E, na minha humilde concepção. E isso faz com que a pessoa fique no seu canto, fique ali buscando a sua forma de prazer individual, até um pouco egoísta, na minha humilde concepção. E isso no início é uma brincadeirinha. Só que daqui a pouco ali tá gostoso, tá Certa bom, medida, né? vira ali, perde a mão. E aí vira um transtorno que, se não procurar ajuda psicoterápica ou psiquiátrica, eu acho que pode fazer mal, né? E é legal a gente passar essa informação, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente trocar. Para mim, a evolução da humanidade é o companheirismo, né? Tem estudos que a verdadeira você conhecer um companheiro com empatia de verdade, você está cuidando do seu coração. Você vive mais se você tiver um bom relacionamento. Não um relacionamento aquele de celular que você não tem boas relações, não tão, com todo respeito, não tão verdadeiras, né? Aquela rede social que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas se você encontrar relacionamentos empáticos, né, que você pode se abrir, você pode confiar no outro. Tem estudos que é como se você parasse de fumar. Você vai ter menos AVC, você vai ter mais qualidade de vida, você vai viver mais. Tem artigos científicos que eu acho que essa é a ideia de evolução humana, né? Isso é muito É verdade. Teve um interessante. estudo, acho que foi publicado ano passado, o resultado, de 4 décadas, Uhum. onde começaram os estudos com adolescentes, né, mudaram 4 vezes, né, os pesquisadores, e foram até os 80 anos, acompanhar o desenvolvimento. E as pessoas Uhum. que chegaram com menos adoecimento, com muito mais disponibilidade para a vida, foram aquelas que conseguiram estabelecer contato, né, vínculos extremamente Verdadeiros. produtivos e saudáveis. Esses envelheceram muitíssimo bem. Então, É, é bem isso que você está falando, né? Então, é. deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Peraí. Se eu consigo aqui. Ah, queria saber como tratar a libido, que se está elevada, pois devido à criação do meu pai, de filme pornô desde criança, eu não consigo ficar sem pornô uma semana. É isso, Renan. Essa coisa que a gente estava falando, né? Isso acabou ficando dentro do teu desenvolvimento. Então, é buscar Eu ajuda. acho legal isso que é o Renan que falou. É, o Então, Renan. gente, existe hoje psicóloga, sexóloga, psiquiatra. Tem coisas que eu vou falar, passo, não sei, tá? Mas na minha humilde concepção, você tem como direcionar a sua energia. Tem um economista, acho que é Napoleão Hill, que ele fala de você direcionar. Se você não tem como fazer sexo, você vai direcionar a sua energia para outras coisas produtivas, para você ganhar dinheiro.
para você, vai andar de bicicleta. Eu sei que não é fácil, né? Estou falando aqui, você está ali com um tesão ali, você, não quero direcionar, não, quero namorar. Mas isso tudo é um trabalho mental. E, inicialmente, no início é difícil, você vai diminuir, você se masturba algumas vezes por semana, não sei, estou viajando aqui. Você vai tentar diminuir, porque você vai entender por que você está se masturbando, se isso é uma fuga, é um desejo, são coisas diferentes, é para relaxar, porque você está estressado, é tesão. E ao mesmo tempo você pode direcionar. Se você fizer isso, de repente você foi andar de bicicleta, você percebeu que você teve uma energia danada na hora que você foi andar de bicicleta. Né? Na minha humilde concepção, mas acho que uma sexóloga ela vai poder te ajudar muito mais. Claro que você teve uma educação de uma certa forma, mas isso não quer dizer que você tem que ser assim para o resto da vida. Né? Você tem que ver se a tua testosterona está elevada demais, né? Você tem que saber juntar o fisiológico do mental, do psicológico, né? Eu acho que isso é legal, esse bate-papo é bom para a gente aprender junto. E depois você traz para a gente. A gente faz um zoom para a gente aprender junto o que a gente está levando para isso aí. É isso aí. Tem um aqui que diz, é mais fácil um adolescente recuperar da disfunção erétil e ejaculação precoce ou um adulto de 50 anos? Ó, o que eu li sobre isso, né, é que um jovem, quando ele tem esse prejuízo, infelizmente, ele fica mais prejudicado do que um adulto de 50 anos. Por causa que acontece? Quando ele é inundado de informações por causa da neuroplasticidade, o que acontece? O jovem de 22 anos, ele vai ter tanta informação por conta dessa internet de banda larga, ele vai fazer muito mal para o cérebro dele, nesse momento que ele teve uma impotência sexual, por conta ele teve esse problema de excesso de dopamina. Depois, para ele consertar esse problema no cérebro dele, dessa inundada de dopamina que ele teve, por conta do excesso de pornografia, é muito mais complicado eu tratar esse jovem que foi inundado de dopamina do que tratar um adulto de 50 anos, que ele já não foi tão inundado de dopamina quanto esse jovem de 22 anos, porque esse jovem ele recebeu muita informação de banda larga. Né? Muita dopamina que nesse mundo de pornografia, o jovem está recebendo muito mais de internet do que o idoso de 50 anos. E aí depois, para dessensibilizar esses neurônios, para você fazer um detox, dá para ser feito esse tratamento. Né? Eu estou estudando ainda, tem muita coisa que eu sei, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Todo mundo tem tratamento, mas o jovem, para ele se curar, pelo que eu li, por exemplo, não é um tratamento com Viagra, é um tratamento psicológico que você vai trabalhar para você focar a sua energia, para você trabalhar o seu organismo, mas é um tratamento diferente. Vitor, o Felipe, deixa eu responder ao Felipe. O Felipe tinha, vou dizer, você responder, né? Ele tinha pedido para falar da diferença, né, da pornografia e o erotismo, assim. Agora, eu vou fazer um parênteses, tá? Idoso, 50 anos, já acabou de se que novo. Não, eu também, eu tô 40 quase, é jeito de falar. Me expressei mal, foi respeito. Tô brincando, minha mãe tá assistindo aqui, minha mãe vai acabar comigo. 50 anos. Foi jeito de falar, foi respeitosamente. Hoje em dia, idoso é para lá de 70. Renato também passou aqui dos 50. Tamo junto, Renato. Enfim. Mas qual foi? O Felipe perguntou a diferença entre pornografia e erotismo. E vou pedir para o Carlos. O Carlos acabou com muita gente, né, Corinha? E para o Carlos me passar de novo uma pergunta que ele tinha feito lá em cima, FCP, acho que era alguma coisa assim, Carlos. Então vamos lá, Felipe, pornografia e erotismo. Pelo que eu entendo, tá? Se você também tiver essa resposta, Adriana, fica à vontade para responder. Né? O erotismo vem de uma sensualização. O erotismo, minha mãe também está aqui, professora de português. O erotismo, ele é muito bacana. Eu acho que o erotismo, ele é a sensualidade, vem da sensualidade. Eu acho que isso é muito legal. Isso não deve ser nada contra. Pelo contrário, eu acho que o erotismo é fundamental
você ter o erotismo, né? Agora, a pornografia, segundo o latim, pornô, que eu saiba, vem de prostituta, grafia vem de registro, filme. Pornô, prostituta, grafia, filme. Você assistir um filme, como eu disse, não tem problema. O problema é quando isso vira um transtorno, né? Quando isso vira, prejudica a sua vida. Você está em qualquer lugar, você está no trabalho pensando na pornografia. Você está com uma mulher, você só consegue ter prazer com a pornografia, né? Agora, o erotismo, eu não vejo problema algum. O erotismo eu acho que é saudável. Eu acho que é bom para o casal você buscar o erotismo, você buscar, você sensualizar, você buscar formas de prazer. Não sou sexólogo, como eu disse, de repente a Adriana tem uma outra concepção disso. Não, concordo com Né? você. Eu acho que são coisas diferentes e é mais ou menos por aí. O erotismo, ele eletriza, né, a relação do casal, precisa desse erotismo. É saudável. Acredito Senão, que seja saudável, saudável. senão vira amigo, né? Uhum. Exatamente. Então, acho que foi isso. Acho que eu respondi aqui todo mundo. Uhum. Ele falou aqui, eu escuto das mulheres que falta também carinho de parceiro, isso acaba distanciando o casal. Isso vem muito... Doutor Vitor arrasa. Arrasa mesmo, Renata, concordo com você. Eu acho que assim, o pornô, ele surgiu, a pornografia surgiu originalmente de uma época muito machista, né? Onde a mulher era vista muito como, hoje está mudando, né? Mas era vista como um objeto, né? Ela era voltada para o público masculino. E aí, a partir desse momento, a pornografia pode ser ainda pior, né? Toda essa parte negativa que a gente já viu que pode causar, como aumento da ansiedade, aumento da depressão, aumento de ejaculação precoce, disfunção erétil, perda de energia, produtividade, ela pode também fazer com que o homem ele trate a mulher como um objeto. Ele não dê carinho para a mulher, ele, de certa forma, porque às vezes o pornô ele quer vender, ele quer fazer o fetiche, ele quer fazer aquele não é permitido, né? E muitas vezes é a falta de carinho, né? Eu acho que o pornô ele vende um sexo que não é real, ele vende um sexo que não acontece, né? Ele vende um sexo e aí todos não entendem o que é relação sexual, né? E acabam acreditando uma coisa que não existe, né? Na minha humilde concepção. É por aí, eu acho que O Renato colocou aqui que quem é viciado em sexo dá menos carinho, né? Deixa eu te falar aqui. O Carlos perguntou o que a gente acha de um movimento FAP, né? Que é a ausência de masturbação. Quer dizer, quais são os efeitos disso, assim, né? Desse lado de educação, né? Que tira essa possibilidade da masturbação. a gente tinha uma ideia, né? A gente tinha uma ideia inicial de que a masturbação, pelo menos na minha educação, tinha uma ideia de que a masturbação era uma parte de que você está conhecendo o próprio corpo, que é saudável, né? O homem se masturbar, a mulher também, conhecer o próprio corpo é muito bom. Eu acho até que não tem, eu acho que isso não está errado, né? Eu não tô aqui indo contra a masturbação, não. Eu acho que é legal. Muitas mulheres sempre tiveram esse tabu. Eu sou de um crescimento que as mulheres falavam que não se masturbavam, hoje em dia elas falam que tem um tabu, hoje em dia acho que nem tanto. É legal você conhecer o próprio corpo, né? Eu acho que é legal você conseguir ter, sabe, muitas vezes no sexo, se não conseguir os dois terem orgasmos, de repente um se ajudar. Eu não vejo problema na masturbação, né? O problema é que assim, a pornografia em si está muito prima, está muito próximo da masturbação, né? Você busca o pornô porque você quer se masturbar, você quer ter o orgasmo, quer ter o prazer que está ligado à dopamina. A gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de prazer. A dopamina é igual à alimentação. Você come e tem aquela troca, aquela recompensa. Comer teve uma troca boa de prazer e você vai buscar mais vezes, mais vezes. Você está cansado do trabalho, você precisa relaxar. E aquele orgasmo, aquele prazer, aquela troca fácil que vai te viciando visualmente. E aí que você tem que tomar muito cuidado. A masturbação em si
Pode ser o autoconhecimento, o problema é o freio, é o abuso, é aquela dose que a gente fala sempre. Porque a partir do momento que a internet banda larga surge, você não tem ninguém te regulando. Você abre o seu celular a hora que você quer. Isso aí, gente, é grupo de celular, é figurinha, é toda hora. Eu tive que sair de um monte de grupo que eu tinha, né? Eu estou sendo sincero. Porque é bombardeado de figurinha, de negócio. Na minha humilde concepção, nada contra. Pelo contrário. Agora, a gente tem que tentar dosar. Eu vi um filme muito bacana sobre redes sociais, né? A gente tem que tentar ver o lado positivo, a parte boa da rede social, de estar passando conhecimento, de estar divulgando informação, mas tem a parte negativa. Opa, ó, vou guardar meu celular agora, teve a live, vou guardar de 7 às 10, vou tentar aqui viver a minha relação com meu pai, com minha mãe, com a minha namorada, e vou tentar dosar um pouquinho, viver a vida real, um pouquinho a vida virtual. Se a gente não tiver esse autocontrole, que não é fácil, tá, gente? É muito difícil. E a terapia é fundamental para isso. Estou vendendo peixe para Adriana porque eu acredito muito. Eu falo para ela que se as pessoas se conhecerem, se as pessoas fazem esse cuidado, às vezes vai precisar do psiquiatra, às vezes não, mas cuidar da saúde mental, que hoje em dia não é fácil, o mundo fica muito melhor. É mais ou menos assim, é o que eu penso, é o que eu acredito, né? Isso ele faz na consulta dele. Ele dá esse carinho todo pra gente na consulta dele. Ele escuta, falo que às vezes eu não deixo o paciente falar. O paciente deveria falar, eu falo, gente, eu que estou falando, peço desculpa aqui, mas depois eu deixo o paciente falar, mas é carinhosamente. Então, tá perguntando aqui sobre a questão de apresentar o erotismo das crianças, pode causar alguma questão na vida psíquica delas, né? Você percebe isso lá na frente, quando você recebe os adolescentes, se essa questão da erotização na infância, se você recebe as consequências disso lá na clínica? Eu acho que isso vai ser um problema no futuro, né? Que eu não sei, muita coisa a gente está aprendendo junto, mas se eu tenho a informação de que a partir dos 10 anos as pessoas têm acesso a iPad, tanto a rede social, que as pessoas já batem a foto com filtro, já estão tendo transtorno com dismorfia corporal. O que é isso? As pessoas já não se enxergam do jeito que elas são, já se enxergam com filtro já automático, né? Vocês já começam a ter problema com rede social. As pessoas, a gente pensa, mas tem um lado positivo, elas ficam mais inteligentes, porque se ela já aprende a mexer no iPad rapidinho, ela está mais inteligente. Eu tentava ver o lado positivo, hoje em dia eu acho que não tem lado positivo. Esse excesso de informação, não sei se tem lado positivo, tá? Mas isso é papo para outra live. Até porque, Adriano, eu sei que você está aprendendo aqui, eu fiz poucas lives, mas encerra quando dá 1 hora, hein? Você começou mais ou menos 9 horas. Aparece, mas eles avisam a gente, né? Acho que não. Tem gente que vê um reloginho aí, eu nunca vi. São 9h53. Se começou 9 horas... Sério? Tem uns 7, agora 6 minutos. Só para depois a gente se despedir carinhosamente. Tem aqui Torturella. Ele diz que a namorada dele ficou muito satisfeita depois que ele se tratou com você. Que bom, fico feliz. É um grande amigo também. Enfim. Mas só para não perder o... Até esqueci o que eu estava falando, gente. Mas é isso. Eu acho que as pessoas têm hoje um transtorno de dismorfia corporal, têm o acesso ao iPad, à internet com 10 anos de idade. Com isso, elas têm acesso à pornografia muito cedo. É muito difícil os pais controlarem, por mais que eles bloqueiem. E a partir disso, a gente vai ver o problema lá na frente, né? Pode ser que não seja um problema, pode ser que com a educação, com a conversa dos pais, a gente consiga ter um controle. A gente não vai saber isso mais para frente, né? Tomara que não seja um problema, né? Isso a gente está aprendendo junto, a Adriana, eu já tendo pacientes já dessa geração que já estão me preocupando, né? Que todo homem se preocupa muito com a libido, homem jovem, com saúde melhor que a minha, e já está se queixando. Ou pode ser um exagero da parte da pessoa, né? A pessoa pode estar com a libido boa e está se queixando, né? Pode ser psicológico, pode ser uma ansiedade, que o mais comum é a ansiedade, né? O paciente fica ansioso ali na hora H e ele tem, ele brocha, né? Ele tem essa... Mas aí ele acha que não está funcionando, mas é só ele saber trabalhar o emocional, né? Isso é muito mais comum, só que ou ele já tinha esse problema, ou isso pode ter se agravado com a pornografia. Isso tudo tem que ser conversado. E a gente está tentando aqui cada vez mais falar sobre isso,
né? Que as pessoas... Isso é importante. Isso acontece mais com meninos, a Deise está perguntando? Olha, É mais os homens do que as mulheres, né? os homens têm mais liberdade de falar inicialmente comigo, né? Hoje em dia, Doutor mulheres Vitor é falam... o melhor. Andressa. Mulheres... ela é suspeita para falar. Enfim, hoje em dia, mulheres, elas até falam de libido comigo também, né? Mas elas não se queixam, elas se queixam às vezes de diminuição um pouquinho da libido, às vezes por causa da medicação. Isso é fundamental que a gente converse, porque existe medicação que pode alterar a libido, existe medicação que pode melhorar a libido. Isso é fundamental. Eu acho que a comunicação é uma coisa que eu sempre falei com a Adriana, que a gente tem que ter essa comunicação, né? É o que falta no mundo, né? A gente pode fazer o nosso dever de casa, o beabá, mas a gente tem que conversar, né? A gente tem que falar, não tem que ter vergonha, porque assim a gente se ajuda. O paciente vai confiar no psicólogo, vai confiar no psiquiatra, e assim as coisas funcionam muito melhor. É isso. Vitor, vamos encerrar com uma aqui. Qual o limiar do saudável para o patológico com relação à busca pelo sexo? É basicamente o que eu expliquei, gente. O limiar do saudável, para a gente identificar um transtorno, é quando prejudica qualidade de vida, prejudica comportamento, prejudica o trabalho, prejudica quando o paciente está em outro lugar e ele está pensando na pornografia em casa. Quando ele está com outra pessoa, ele não consegue ter prazer de outra forma que não seja o pornô. Para a gente identificar um transtorno, do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, é dessa forma. A gente prejudicando a qualidade de vida. Existem outros critérios que não vêm ao caso, que são DSM, CID-10, mas quando prejudica a qualidade de vida, a gente já está vendo que tem um transtorno. E aí já não é mais saudável. Aí já está tendo que ter um tratamento medicamentoso ou não, tá? Pode ser psicoterápico ou, às vezes, tem que entrar com medicação. Isso, para mim, é o ponto-chave da gente ficar atento, ligar o alerta para que a gente possa... Vai encerrar a qualquer momento, hein, Adriana? Vai. Só tem a agradecer. Então, gente, alguém me perguntou se eu concordava de alguma coisa, mas eu não sei o que é. Vitor, queria te agradecer muitíssimo. Gente, sobe aí uma hashtag lá de pornografia em excesso faz mal, alguma coisa assim pra gente. Vitor, muitíssimo obrigado. O pessoal está pedindo mais live com você. Vamos lá, de repente vamos a gente poderia fazer outra. Outros né? temas, psiquiatria, psicologia, eu acho que é parceria. Entre no Instagram do Vitor, entre no meu, entre no YouTube, enfim, cata a gente aqui. Beijo enorme, Vitor. Obrigadão, tá? Eu te amo. Também te amo. Gente, obrigada pela presença, amo vocês. Obrigada pelo carinho comigo e com o Vitor, tá bom?